Ora, muito bem, Moçambique, é com imenso prazer que entramos na sua casa para levar a mais uma edição deste que é o seu programa Moçambique no Coração. Para quem nos vê dos 4 cantos do mundo, recebe aquele abraço bem forte desta vasta equipe que está a trabalhar para si neste momento. E para quem nos vê do solo pátrio, o abraço também é extensivo. Hoje temos motivos mais do que suficientes para que fique desse lado da nossa companhia. Vamos ter muita conversa aqui no estúdio, como também muita música, telespectador, que se diga de passagem, porque a música faz parte de nós. E há um dito que diz: quem canta e encanta, e aos males espanta. E esta vai ser a nossa pretensão. Vamos trazer um convidado que vai tocar um instrumento que eu amo de coração, que é um lamelofone, de nome Mbira. Micas Silambo, é um prazer recebê-lo no nosso Moçambique no Coração para muita conversa e, por que não, também muita música. Muito obrigado, Osvaldo, pelo convite para a nossa televisão de Moçambique. São poucos os dias que nós temos a oportunidade de estar numa televisão para falar das nossas práticas tradicionais. Então é um grande prazer para mim estar aqui e estar a conversar consigo sobre a cultura moçambicana. O prazer é todo nosso recebê-lo aqui. Sabemos que é extremamente ocupado, mas deu-nos este tempo. Então vamos aproveitar da melhor maneira. É isso. Vamos conversar sobre instrumentos musicais, vamos conversar sobre os nossos estilos e géneros musicais. Isso é que é ótimo, isso é ótimo, telespectador. Mas daqui a pouco eu volto. Deixe-me também saudar deste lado o filósofo, declamador Lúcio Lopes, que está no nosso Moçambique no Coração, e também a Maria Helena. Sintam-se cumprimentados e sejam bem-vindos. A Maria Helena, que é a escritora e vai lançar brevemente uma obra literária telespectador que vamos fazer menção aqui no nosso Moçambique no Coração. Sintam-se cumprimentados. Exato. Muito bem. Vamos aqui primeiro ao Lúcio. Muitíssimo lisonjeado pela oportunidade que me concedem de estar aqui. Quando estou numa televisão faço referência, estou na Grécia Antiga para cogitar sobre a gnose, cogitar sobre o conhecimento. Com isso quero cumprimentar a todos os telespectadores que nos fazem contemplação do nosso belo e vasto Moçambique. Minha lisonja, os meus ósculos, cumprimentar também a minha colega painelista, ou seja, os meus colegas, por aqui estarmos a partilhar esse espaço epistemológico. Muito bem, vai ser uma conversa interessante que vamos ter à volta da arte da declamação, à volta da literatura. Do outro lado também tem o Micas Silambo, ele telespectador que toca e encanta. Mas antes de passarmos aqui à conversa, vamos atualizar as notícias. Vamos falar da Feira Internacional, ou se não a Feira Comercial de Joanesburgo, onde Moçambique expõe potencialidades na área de turismo. Vamos a ver esta peça e nós já voltamos. Cerca de 300 expositores de produtos e serviços do turismo no continente africano e perto de 380 compradores participam da Feira Comercial de Joanesburgo. Os encontros entre os expositores e compradores têm sido marcados por conversas sobre o papel de África no cenário mundial e discussões sobre o crescimento sustentável. O diretor-geral do Instituto Nacional do Turismo diz que Moçambique participa na Feira de Joanesburgo numa altura em que o país está a implementar a estratégia de turismo do segmento de eventos. Na edição de 2026 a nossa presença é ainda mais impactante porque acontece num momento crucial em que o nosso país está a dar passos largos e significativos para aquilo que é a implementação da estratégia de mais, a estratégia tanto do desenvolvimento do turismo, de eventos, e que este fórum aqui do Meetings África é uma das principais feiras do continente africano que junta e mobiliza operadores, parceiros, promotores desta grande cadeia
tanto do turismo de mais. O Centro Internacional de Conferências, João Quixissano, mais uma vez marca a presença na Feira Comercial de Joanesburgo. Do B2B, aquilo que nós podemos explicar o que é que o centro faz está a ser muito positivo. Estamos a ter muitos ganhos a níveis de intercâmbio e aceitações para que consigamos eventos aqui e trazê-los para casa. Já há acordos em perspectiva? Sim. Para que eventos? Que tipo de eventos? Uma conferência para o 2027. Habitualmente, a Feira de Joanesburgo é uma ponte para a Feira Internacional de Turismo e este ano não será diferente, segundo o diretor-geral do INATUR. Vamos capitalizar a experiência que colheremos nestas duas primeiras participações para reforçarmos também aquilo que continuará a ser a nossa campanha do presente ano, as próximas feiras. Indaba. O Indaba é para nós uma feira extremamente importante, que é a maior feira do segmento do turismo de lazer na nossa região do continente africano e, portanto, esperamos participar em grande força e já reforçados também pela experiência que iremos aqui colher. No presente ano, a feira denominada Meetings África assinala 20 anos conectando a África e o resto do mundo. Muito bem, estamos de regresso depois desta belíssima peça. Eu hei de pedir que a Maria Helena comente um pouco desta peça, porque é formada em gestão de empresas turísticas, não é? Então falemos um pouco desta peça. Quais os ganhos que o país tem em participar da mesma? O país tem vários ganhos, uma vez que tem uma oferta turística diversificada. Nós temos patrimónios turísticos muito bons. É o caso da ilha de Moçambique. Temos artes, temos cultura, temos a nossa gastronomia, que também é rica. E temos a nossa música, né? Temos a nossa música, sim, a nossa música tradicional, a dança, temos timbila, temos marrabenta, isso é fantástico. É uma grande oportunidade para vender o nosso peixe e criar sinergias com outros países africanos e com outras partes do mundo. E também, deixe-me dizer que mais um jogador acaba de largar as chuteiras. Falo do Isaac de Carvalho, ele que durante 18 anos deu o ar da sua graça no que concerne a futebol. Vamos a ver esta peça e já voltamos. Enquanto alguns preparam-se para iniciarem o sonho de se tornarem jogadores de futebol, outros chegam ao fim de um ciclo. É o caso de Isaac de Carvalho. Ao fim de quase 2 décadas nos pelados e relevados, decide pendurar as chuteiras, uma decisão que afirma ter sido tomada com serenidade. Não é nada fácil, como tu podes imaginar, é uma decisão que acarreta assim muitos custos emocionais, diria eu, mas eu já estava para aí uns 2, 3, 4 meses a pensar nisso e acabou por ser, no fim de tudo, algo espontâneo. Ao longo da sua trajetória, Isaac representou 7 clubes moçambicanos, construindo um percurso marcado por desafios, conquistas e momentos inesquecíveis. O momento em que eu faço o golo daquela taça de Moçambique em 2017 contra o Songo foi um momento marcante, fica na minha memória, foi o momento da transição do Isaac profissional para o Isaac super profissional. E sem esquecer também um momento bastante marcante é o primeiro golo pela seleção nacional. O Costa do Sol é o clube que deixa as maiores marcas da carreira de Isaac de Carvalho, onde ao todo vestiu a camisola dos Canarinhos por 7 anos, uma ligação que ultrapassou as 4 linhas e que agora ganha um novo capítulo. Gestor da equipa, coordenando sempre as nossas ações com o diretor do clube, que é o Arthur Faria. Mais do que títulos, Isaac deixa um legado de disciplina, dedicação e amor ao futebol moçambicano. Isaac de Carvalho iniciou a carreira como jogador no Benfica de Nampula e teve passagens pelos clubes Desportivo, Liga Desportiva, Machaquene, Bahia de Pemba, Costa do Sol e Ferroviário de Nampula. Alice Banze foi distinguida como uma das 100 mulheres mais influentes no prémio Mulheres Africanas. Vamos conferir.
A ativista social Alice Bans, que atua na área dos direitos humanos, com especial atenção para as mulheres no país, recebeu o prêmio das 100 mulheres mais influentes de África. A distinção teve lugar em novembro do ano passado na capital ruandesa Kigali, onde foi reconhecido o trabalho da ativista em prol dos direitos das mulheres em Moçambique. Que são as prioridades para o avanço da agenda da mulher, olhando para aquilo que são os desafios que o país enfrenta, o continente enfrenta, e nos unirmos ainda mais como mulheres para podermos trabalhar e podermos apoiar as mulheres que não têm voz. Esta terça-feira, Alice Bans foi recebida em audiência pela Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, um momento que serviu para apresentar o prêmio. É o prêmio da mulher moçambicana, o prêmio da mulher africana e, mais importante, o prêmio daquela mulher das zonas rurais, que foi esta mulher que contribuiu sem o meu conhecimento, sem o conhecimento deste governo, para que eu pudesse receber este prêmio. Substancia mais uma vitória na luta das mulheres contra a pobreza e para a sua elevação como pedra angular na construção da sociedade, não só africana, mas também do mundo. Alice Bans é presidente da Academia da Mulher Africana e uma das fundadoras da Rede de Mulheres Líderes dos Países Lusófonos. A ativista social lidera igualmente a Gender Links, uma associação que atua na área do gênero, governação, direitos humanos e desenvolvimento comunitário ao nível de África. Muito bem, estamos de regresso depois deste bloco informativo aqui no programa Moçambique no Coração, para darmos o início da nossa conversa, que pretenda-se que seja amena, que pretenda-se também que seja a conversa de café. Micas Slambo, é um prazer recebê-lo aqui para muita conversa e muita música, como já havia dito logo a priori, não é? Eu sei que o Micas Slambo, nestes últimos dias, se não semanas, tem andado a trilhar várias casas de pasto. Podemos falar um pouco disto? E que projeto é este? Prazer é todo meu de estar aqui. Certamente que eu e o professor Luca Mcavel temos estado a circular a partir de um projeto chamado Shinto, que na língua xangana significa a nossa maneira de tocar, a nossa maneira de cantar, a nossa maneira de comer, a nossa maneira de se vestir. Então, a partir desse projeto, a gente traz um pouco sobre os nossos estilos, os nossos ritmos, os nossos gubo, o timba, aí a nossa marabenta, mas sem esquecer um pouco do próprio chemrenga de Zimbábue. Então nós já passamos em várias casas. É um projeto que iniciou no ano antepassado, que nós só conseguimos fazer... Este projeto não é deste ano, já vem do ano antepassado. Não. Nós, no ano antepassado, nós conseguimos fazer a primeira edição na Associação dos Escritores, não é? E do ano passado para cá, nós tivemos a proposta de fazer no Bar dos Amigos, no espaço da Manuela Soeiro Sabura, no Núcleo de Arte, e infelizmente não conseguimos fazer na Associação dos Escritores por questões técnicas e logística, mas é um projeto que veio para ficar aqui. Neste momento nós estamos a dar uma ampliação do próprio conceito e integração de novos membros. Esta segunda edição, por exemplo, participou o Maneto Calmo Tefula como convidado, participou o Ivan Mcavelo como convidado. Maneto, eu gosto do Maneto porque quando eu conheço o Maneto, ele era ainda garoto, ele vinha de Tete com um instrumento de nome Ankakubwa, não é? Sim. Ele é multi-instrumentista, ele mesmo em termos de atividades que desenvolve, trabalha, faz várias coisas, conta histórias também, e tem uma experiência com a nossa cultura, com Njole, Mafue, que são essas práticas tradicionais mais voltadas para o Tete, são lá para o Nhau, não é? Mas ele tem uma relação muito profunda com o Cancumbwe,
para além da Mbira, porque o próprio pai dele tinha uma calimba, não é? Os tios deles, e ele aprendeu a interagir com amigos nesse ambiente de crescimento. Eu já escrevi vários artigos sobre o Maneto Tefula, já publicados, e uma das coisas que ele faz referência é que o ambiente familiar foi um ambiente favorável para a própria formação dele enquanto multi-instrumentista, porque a mãe dançava essas artes musicais moçambicanas em Tete, o pai também tocava instrumentos musicais, fora desses tocava os tambores. Então ele tinha um espaço fértil, e quando chega aqui em Maputo encontra o Iva, no Nharira, o Staro, cria-se um ambiente mesmo em que ele interagiu com várias pessoas que tocam esse instrumento musical. Então é uma figura bastante incontornável. A semelhança do Nharira. A semelhança do Beto Nharira. Exatamente. Exato. Foi uma referência, ou é uma referência da Mbira, por exemplo. Não é? É uma grande referência. Tem o vídeo que o Staro fez sobre o Nharira, dá para contar um pouco sobre a vida dele e a atuação dele dentro da Mbira. Tanto a Mbira Zavadzim como a Mbira Nhunga, o diálogo que teve com o Ivan Mukavel, mas também o diálogo que teve com vários músicos que pautam pela a estrutura tradicional da música. Então ele foi uma pessoa que teve muito importante, até como, vamos lá dizer, mentor de muitas pessoas. A outra vez que eu conversava com Zandi Mundola, que é um grande tocador de Mbira também, ele dizia que eu já tive sessões com o Nharira, o próprio Membira, que é também um grande tocador. Eu tive sessões em que a gente esteve num diálogo performático com o Nharira. Então, esta passagem de geração, de testemunha de uma geração para outra, é uma característica essencial naquilo que é a música olhada na perspectiva tradicional. Então, a questão da oralidade, a questão de passar de uma geração para outra, e às vezes de um repertório que não tem uma autoria própria, é uma autoria popular, e alguém vai pensando numa melodia, a outra pessoa vai integrando um outro elemento, o outro vai trazer um outro instrumento. Então esse é um processo composicional que, dentro da filosofia composicional africana, isto tem um impacto muito importante, e a música acaba perdendo identidade no sentido de não ter uma teoria própria, de o Micas dizer que essa é a minha mãe. Então quando vejo o Nhema Msasa, o Chamreng, digamos o Chamtengura, Nhamaropi, são composições tradicionais que, se olharmos para a Matuetue, você não encontra alguém que diz que é só compositor de Amatuetue, não é? Mapaua Nissalada, não encontra um compositor. Por quê? Porque esta é uma das características de práticas tradicionais que nós temos dentro do nosso ambiente. Mas todo mas que depois destas mesmas práticas estamos a deixar de desaparecer. Infelizmente, é isso aí que acontece, né? O projeto Shinto é mesmo para trazer isto, para trazer uma massificação não apenas da performance dos instrumentos musicais, mas também da sua construção massiva. Nós estamos à busca de parcerias e parcerias financeiras, mesmo financiamento, para ver se podemos ter, por exemplo, um equipamento em que podemos produzir em série as Mbira. Eu sou parte do projeto Mocambira do professor Luca, e uma das lutas é essa, não é? Garantir que em uma escola tenha pelo menos 4 Mbiras. Isso é um passo muito bom. Mas uma das formas da gente fazer isso é ir para as escolas, tocar essas músicas, as pessoas saberem que afinal existe Cancumbo, existe Nhanga, existe Motoriros, Govia, existe Mbira. Nós temos que mostrar os esquices que nós temos, Pendane, que nós temos, para pelo menos primeiro as pessoas conhecerem, e a partir desse conhecimento que as pessoas vão ter,
eles vão se influenciando fazendo isso. Porque a ausência, a falta de conhecimento é que faz com que realmente a pessoa não tenha interesse em desenvolver uma determinada prática. Se a pessoa começa a te explicar o processo da construção de uma mbira, você vê que aí há um conhecimento matemático, há um conhecimento da física para aquela sonoridade que vai sair aquele instrumento. Então, por que não trazer isso nas escolas e usar como um caminho metodológico para poder explicar por que esse som é grave, por que esse som é agudo, por que essa madeira, qual é a elasticidade que essa madeira tem para produzir essa sonoridade dessa forma, a durabilidade das madeiras. Nós temos espaço para falar de um mbira, falar de um engine, no processo de construção de instrumentos musicais. E isso está relacionado com a carpintaria, também está relacionado com a serralharia. Então nós podemos articular isso e ter uma formação prática e completa para os nossos estudantes, se a gente de facto trazer essas práticas tradicionais, trazer esses instrumentos tradicionais dentro de um debate, não é, escolar, de um debate contemporâneo e resolvermos de uma vez por todas esse problema de não ter as artes dentro das escolas. Muito bem. E onde é que os Caminhos para a África, que é um movimento de vários poetas, trazem muito a isto, a discussão, este termo, e não só, e nestes últimos anos tem-se falado muito nisto. Onde é que entra o Ubuntu neste historial e neste projeto Shinto? Nós sabemos que essa expressão Ubuntu, dentro da perspectiva azul, ou o Munu, na nossa tradição de Xangana, você vai perceber que tem a ver com a filosofia africana, a maneira como nós vivemos, não é? E o próprio Ubuntu vai mostrar aí que eu existo porque existe uma outra pessoa, não é? Então nós nos complementamos. O Ubuntu é exatamente isso. Então, por exemplo, quando você olha para a maneira como a música é composta, por exemplo, quando dança-se o xugubo, a pessoa que toca aquele xugubo toca pelo movimento da pessoa que vai mexer aquele pé e aquele que vai cantar aquele maezana. Então tudo aquilo se complementa. Então isso é uma relação muito próxima filosoficamente, ou seja, há uma interdependência no processo composicional. A música só existe porque existe uma outra pessoa que é importante para isso. E se a gente aplica isso dentro de um contexto de casa, por exemplo, você saber que a mãe está bem porque o pai está bem, porque a criança está bem, tudo isso está plasmado dentro daquilo que é a nossa filosofia africana e pode se aplicar em vários contextos. Se nós formos por esse caminho, nós podemos evitar uma série de coisas. Eu saber que não, eu tenho um limite, não é? A outra pessoa tem que começar daqui para me complementar e assim nos articularmos. Você vai ver que cada um vai solar a sua melodia e deixar espaço que outra pessoa sole a sua melodia. E essa articulação é relacionada com esta filosofia dentro da mbira é muito clara. Por exemplo, na mbira, a tecla mais grave ela é chamada de pai. A tecla pai é o pai. A tecla aguda desta, a oitava aguda desta, vai ser a mãe. A oitava aguda desta é o filho. E as outras teclas vão formando outras famílias. Então é como se fosse uma comunidade, não é? Que quando eu toco o instrumento, na verdade não estou a tocar simplesmente o instrumento, eu estou a tocar vozes de um pai, vozes de uma mãe, de uma criança que se articulam para fazer esta música. Então, para mim é mais do que uma música, é uma harmonia que eu estou a criar a partir de uma relação não só de frequências sonoras, mas também de membros da família que se articulam. A filosofia Umunu, dentro da nossa perspectiva, é exatamente isso. Muito bem, então vamos lá ouvir o lado filosófico, porque o nosso convidado, o Lúcio Lopes, é filósofo e também é declamador. Tem esta arte, tem a veia da declamação com ele. Então, o lado filosófico deste Umunu, Ubuntu, mas para a gente é Umunu. Lúcio, agora é consigo. Como é que vê? Bom, eu queria estar na Grécia Antiga, mas é importante cogitar a partir de casa. Eu sou porque nós somos. Exato. O Ubuntu parte daí.
Se me permitirem África do Sul, Nelson Mandela bem sabe disto. Se nos permitirem Moçambique, Severino Ngüenya sabe muito bem disto. Exato. Ubuntu, a identificação africana, a identificação moçambicana, aquilo que tu és, aquilo que você é. Chama-se Ubuntu. Chama-se Ubuntu. As nossas práticas. E nestes últimos anos, como eu havia dito ali ainda com o Mika Slambo, estamos a trazer este termo. Fomos resgatar sei lá de onde. E é importante que a gente tenha este resgate porque isto faz parte de nós, não é? Nós estamos aqui a tentar desmembrar-se, desmamar-se daquilo que desde a aurora nos foi ensinado. Quando prestem bem atenção, quando nós cogitamos sobre a gnose, a referência da gnose olha-se a Grécia Antiga como o pico, como o píncaro da própria gnose, do próprio conhecimento. Não se pode aqui falar-se de conhecimento, sempre vamos citar a Grécia Antiga. Exato. Será que este é o único espaço onde há conhecimento? Aqui, em casa, não temos conhecimento. Então começa aí essa discussão da filosofia africana para identificar aquilo que é nosso. Muito bem. Falar-se de uma filosofia a partir dos nossos instrumentos, da nossa música. O ilustre fazia referência à nossa maneira. A nossa filosofia, maneira. à nossa maneira. A Isto nossa é maneira bonito. que é o Shinto, não é? O projeto da qual o Luca Mucavelli e também o Mika Slambo estão a trilhar nestes últimos anos. Porque é um projeto que já começou há 2 anos, Samora não me trai, e hoje ainda estão ali a levar este projeto. Eu penso de uma outra forma, as cogitações que foram avançadas pelo dercocéfalo do consórcio painelista trazem aqui algumas, portanto, provocações, quando começam-nos a chamar a razão para refletir sobre diversos instrumentos que nós temos aqui. Exato. Queremos explorar esses instrumentos num contexto filosófico, quando fazia aqui referência da própria música. Se formos também dentro desta própria música, não contextualizando aqui no solo pátrio, sair um pouco daqueles que começaram a falar sobre a própria música, já um pensador alemão, é o meu ídolo, lamentavelmente. Exato. Chama-se Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ele faz referência que sem música a vida não tem sentido. E esta música aqui no contexto africano, a nossa maneira, vai animando aqui as nossas, portanto, os nossos eventos, as nossas festividades, entre mais outras coisas. Estamos a filosofar. Exato. A nossa maneira. E já imaginou um dia declamar sem música, porque a declamação é música, não é? A poesia é música. Bom, eu penso que, citando um poeta moçambicano, chama-se Hassan Ramadan, tem estado a fazer referência da zona centro, concretamente sim, Zambésia, na província da Zambésia, cidade de Climane. É um grande declamador. Naturalmente. Ele tem cineasta também. Sim, tem estado a fazer referência nos seus poemas, nas suas poesias, até que a poesia seja dançada. E hoje aqui nós vamos dançar a poesia. Muito bem. Vamos dançar. Exato. Maria, mais uma vez é consigo. Desde a tenra idade, teve este gosto pela escrita. Estamos a falar da escola primária de Machacane, não é? Aliás, por sinal, eu também frequentei a escola primária de Machacane, mesmo ali ao lado da revista Tempo. Uau! Não é? Muito bom, muito bom. Lembro-me da minha professora Rucina. Minha professora Rucina, ela gostava muito de poesia. E eu comecei a gostar de poesia na escolinha da TDM. Eu andei na escolinha da TDM e no dia 1 de junho, dia da mãe, sempre havia um momento cultural para declamação e dança. E a coisa foi nascendo naquele centro infantil, evoluiu para a escola primária da Machacane. E depois para o ensino secundário, continuei, fui escrevendo até hoje. Exato. Até e hoje. quando é que dá por si, começa a escrever? Quando é que isto acontece?
quando é que eu começo a escrever para que os outros tenham acesso. A exteriorizar os meus escritos. Eu começo a exteriorizar os meus escritos há sensivelmente 5 anos. Há sensivelmente 5 anos, que foi a altura em que eu perdi a minha mãe foi para a glória, e o primeiro poema que veio ao público foi um poema dedicado a ela. Não trago aqui, senão haveria de pedir licença para partilhar. Muito bem. Fora isso, participei num concurso de escritos infantis e fui aprovada a partir de um livro que era A Folhinha Chigumanzen e a Dona Amarela. A partir daí fui tornando público, fui ficando mais à vontade em publicar os meus escritos. Muito bem, muito bem. E qual foi o retorno que teve desta publicação? As pessoas que ouviam, gostavam daquilo que escrevia, qual era o retorno que tinha? Graças a Deus, até aqui tem sido muito bom. Exato. Até aqui tem sido muito bom. Um dos últimos retornos que eu tive que me engrandece muito, deixa-me muito feliz, foi da nossa quase centenária Lília Monplé, que analisou o livro que eu trago aqui hoje. Analisou, gostou tanto do livro que disse: olha, no dia em que tu lançares esta obra, faço questão de apresentar a obra, porque a obra é muito boa, tem um valor cultural muito, muito grande e eu gostava de fazer parte. Agora vocês imaginam a minha alegria. Exato. A honrada fui eu. Muito bem, e mais daqui a pouco vamos ter a Lília Monplé nesta apresentação da obra, não é? Sim, é já dia 11 de março. Vamos contar com a nossa querida Lília Monplé. Vamos contar também com a participação da Eliana Anzoalo no Momento Cultural e com a nossa querida Lucrécia Paco também no Momento Cultural. Vai ser um espetáculo. Ainda voltamos a falar do lançamento desta obra aqui no nosso Moçambique no Coração, porque vale a pena bisbilhotarmos um pouco o que é que está por dentro da mesma. Mas antes de lá chegarmos, Efula, a menina que estudava às escondidas, diz alguma coisa? Diz. Este foi o meu primeiro conto em coautoria. Foi organizado pela Associação Progresso e tinha por objetivo proteger a mulher. O texto foi desenvolvido num contexto escolar, em que a menina não tinha acesso à escola, e nós chamamos a atenção a necessidade de deixar que as nossas meninas vão à escola. Elas podem perfeitamente seguir as orientações culturais, que é a mulher cuidar da casa, e paralelamente ir à escola e tornar-se uma influência grande para o país. Exato. O que os caminhos não dizem? Uau! É uma questão esta, não é? O que é que os caminhos não dizem? O que é que os caminhos não dizem? É outra obra em coautoria. Fala sobre reconciliação e paz. Esta obra foi desenvolvida para consciencializar os nossos jovens do ensino secundário a reconciliação e a paz pós-guerra. Nós temos um país que passou por uma guerra, que é a Guerra dos 16 anos, e houve aquele processo de desmobilização, de entrega de armas, e por forma a que as nossas crianças cresçam com aquele senso de, uma vez as armas depostas, podemos sim abraçarmos-nos como irmãos, atravessarmos pontes e seguirmos adiante na construção de um país diferente, do Moçambique de paz, do Moçambique amigo. Nós desenvolvemos esta obra. Muito bem. E esta obra já está disponível, já, não é? Já. E onde é que pode ser encontrada mesmo? Esta obra está disponível em todas as bibliotecas escolares. Foi distribuída, é uma obra que foi concebida com o apoio do INDE e do Ministério da Educação.
e já está disponível de forma gratuita em todas as bibliotecas escolares nacionais. Tanto a IFUL, a menina que estudava às escondidas, também está disponível. São obras que foram concebidas mesmo para distribuição gratuita. Muito bem, muito bem. Bom, já voltamos aí a poema, tá bem? Mas antes deixa lá explorar ali um pouco o Mika Silambo, ele que, aliás, antes de explorarmos o Mika, que tal se presentássemos aos telespectadores com o que de melhor sabe fazer, que é tocar? Pode ser? Pode ser. Vamos dedilhar qualquer coisa só para animar e atiçar esta sede que os telespectadores têm em ouvir este instrumento. Oh, yeah, 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 oh. Oh, yeah, yeah, yeah. Vai chololoka, aho. Bakwapambera vai a África. Chololoco, aho, Bakwapambera vai a África. Ilembei, Kulu, muni wa mazana, tlanu wa makumi ni muni, tlanu ni manaro. Ilembei, Kulu, muni wa mazana, tlanu wa makumi ni muni, tlanu ni manaro. Vangena Afrika, vahlasela timbira, vahlasele vakokwana. Mbira leyo ifayiwile, ifaya vakokwana. Mbira leyo ifayiwile, ifaya vakokwana. Vale unsongo, unsongo kokwana. Vale unsongo, unsongo kokwana. Vale unsongo ke, unsongo kokwana. Ya, loko se hi kuma mbira leyi, hi fanele ku yi chaya yi vuma, i ta pfuxa vakokwana. Se va pfuka vakokwana, va twa mbira, hi ku mbira se ya vuma. Va ta pfuko, vakokwana va mino. Va ta pfuko, vakokwana va mino. Va ta pfuko, vakokwana va mino. Va twa mbiro, se vakokwana va mino. Va twa mbiro, vakokwana va mino. Va talambo, vakokwana va mino. Va jino, vakokwana va mino. Se va talambo, vakokwana va mino. Se va jino, vakokwana va mino. Se va tsaka, vakokwana va mino. Kutsaka, kutsako. Se va jino, vakokwano. Kutsaka, kutsako. Se va talambo, vakokwano. Kutsaka. Muito bem, muito bem. Mika Silambo, isto é uma viagem e tanto, não é? Esta composição chama-se Chololoka. Exato. O que significa? Olha, a Chololoka é estar numa fileira, assim, e começar a andar, descer para lá. Exato. Então, essa composição conta um pouco sobre como é que foi o processo da entrada do sistema colonial na África e muito especificamente em Moçambique. O ano
em que os primeiros portugueses chegam a Moçambique, o impacto que isso teve na nossa cultura moçambicana e que soluções nós podemos ter para reverter os impactos negativos que isso tudo trouxe. Bem, então, bem. de forma resumida, esta música aborda sobre um pouco das implicações que o sistema colonial teve e propõe soluções. E a solução que propõe é que vamos levar os instrumentos, tocar de novo, que os nossos ancestrais vão acordar por estarem a escutar esses instrumentos musicais. Muito bem. É sobre isso que esta música é. Bonito, sim senhora. Agora vamos ouvir a opinião ali da Maria Helena em relação a esta música, não é? Maria, o que é que achou? Micas e a Sombira, e a sua voz, é claro. Linda, linda, linda. Uma linda melodia. Uma linda melodia digna de aplausos. Exato, exato. Lúcio. Bom, eu penso que ele já está a fazer a filosofia, já está a fazer a arte. Na Grécia Antiga, esta atividade que se desenvolve era considerada arte, a filosofia é arte. Ir na Ágora, no Areópago, desenvolver aquilo que é arte. Exato. E o ilustre fez-nos questão, sem bilhete, sem voo, sem nenhum meio de transporte, trouxe-nos a Grécia, a nossa maneira. Trouxe-nos o Ubuntu, a nossa maneira. Exato. Congratulo-se práticas como essas e que nos vão ajudar a criar mais identidades como moçambicano. Estamos a fazer a nossa E como maneira. é que um filósofo, já agora, como é que um filósofo vai desaguar na poesia? O desaguar na poesia, se a poesia, eu olhava nesta perspectiva, enquanto eu declamava, enquanto eu puder aqui declamar, ele pudesse também nos acompanhar, pudéssemos juntar todo moçambicano. Então vamos lá fazer aqui uma pequena brincadeira. Não, pode-se fazer. Pode fazer, não é? Naturalmente. Então vamos lá, o instrumentista neste momento vai ser um instrumentista e o declamador, não é? Vamos lá a esta brincadeira. A vida começa assim. A vida começa assim. Muito mais cedo nascido para conhecer o mundo. O mundo este que deu-me oportunidades por causa da minha falta de capacidade intelectual. Perdi a um fechar abrir dos olhos. Lutei no meio dos melhores. Assim fui humilhado porque o meu conhecimento não valia no meio dos sábios. Recordaram-me aqui os dizeres de Sócrates, quando na sua frase humilde dizia: só sei que nada sei. E através deste meu saber, supero os que se acham que sabem alguma coisa. E eu gritei: o arrependimento no grito do meu irmão. Quem me conheceu jamais me esquece, porque fui um jovem de dinheiro que saía do bolso do papai. A vida era uma luxúria, tudo quanto precisava eu tinha. Humilhar e insultar era o meu pão de cada dia, porque na minha sociedade bastava a minha fama. A vida começa assim. Nascer pequeno para a sociedade tornar grande. Quem mais se torna grande, a sociedade torna pequeno. Neste mundo, no olhar, num caminhar filosófico, precisamos ser mais humildes para mais aprender. Tudo à nossa maneira. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Flu, flu, escrevendo para um outro mundo. Muito bem. Então, este é o poder da arte, não é? É o poder da arte. Parabéns, sim senhora. Destrinchando este poema, qual é a principal mensagem? Este poema tem uma grande história. Nós sabemos que quando se fala de filosofia, os dois conceitos, filosofia, amigo do saber, sempre iremos recorrer à Grécia Antiga. E o jovem Lúcio carregou toda a Grécia Antiga para Moçambique. Onde é que esta Grécia foi carregada? Foi carregada para o bairro onde eu nasci. Depois da sua formação, depois dos seus estudos, fez uma radiografia
do bairro em que está situado. Tem estado a contemplar os seus jovens, os seus moradores, os seus amigos, quando querem fazer a busca do conhecimento, recorrem às gueiras populares, às baixas, museu. Lá na Matola não é possível encontrar este espaço para filosofar. E nós criamos um centro, chama-se Flu-Flu Training Center. Espaço este. Flu-Flu Training Center. Training Center. Sim. Muito este bem. É um centro que esse jovem cria para dar espaço aos moradores daquele bairro de Bunhixa, para que venham ali considerem aquele espaço como Grécia Antiga. E se eu digo que eu sou amante, sou apaixonado pelo conhecimento e não oferecer esse espaço para que possam viver deste amor que é a sabedoria, então não estamos aqui a fazer nada. Então nós abrimos ali um espaço deste centro, que é um espaço filosófico, onde pode-se aprender as questões de jornalismo, o secretariado, os ingleses, os informáticos, a educação de infância, eletricidade instaladora. Então é esse espaço onde estamos aqui a brincar com o gnose, estamos a fazer este exercício filosófico. Exato. Por isso, nesse espaço é importante não terminar essa cogitação em deixar ficar os bilhetes, que aliás as inscrições estão abertas. Muito bem. Venham. Exato. Tem espaço para acolher todos os moçambicanos, para filosofar a nossa maneira. E, e hoje como é que está esse espaço em termos de aderência? Existem muitas pessoas que vão ao espaço, existem vários amantes, vários curiosos que estão-se a interessar por este lado artístico, que eu acho um espetáculo, que é a arte da poesia? Nós, felizmente, o bairro, quando vem aquela iniciativa embrionária que conheceu o seu nascimento no ano que já nos deixa como 2025, a sociedade recebeu com aplausos. Agora estamos a falar com mais de 50 estudantes que estão lá a tomar o seu café filosófico. Outros pretendem tomar café fazendo informática, outros tomando café fazendo jornalismo, outros fazendo inglês, e ali tem todo o cardápio. Você escolhe o que você quer tomar e nós temos aqui. Chama-se Grécia Flu-Flu Training Center. Estamos a servir. Muito bem, interessante, sim senhora. Parabéns por este Flu-Flu Training Center, não é? Estão de parabéns e, quiçá, não só se limitem nesta região, não é? Que espalhem-se um pouco pelo país, que vão criando, não é? Mas há um aspecto muito fundamental, da minha colega painelista fez referência: o conhecimento não se partilha sozinho. E por esta razão, esse espaço eu poderia até convidar os demais conhecedores da matéria. Venham e visitem o Flu-Flu Training Center e conheçam, deem as vossas sugestões, deem as vossas opiniões. Nós queremos contribuir, queremos ajudar o país a crescer com aquilo que nós escolhemos na carteira. Exato. Queremos ajudar os demais a se desenvolverem. Então venham, visitem-nos, façam-nos críticas e ajudem-nos a crescer. Exato. Seria este convite e que poderia deixar para todos aqueles que querem ver jovens a transformarem os seus bairros, a transformarem a sua sociedade, a transformar por tudo o seu Moçambique. Exato. Tem-se estado a falar, os jovens ficam sentados, mas os jovens quando trazem esta iniciativa, os demais, como é que olham esta iniciativa que os jovens trazem? Já temos ali a iniciativa. Queremos a vossa assistência. Venham e visitem-nos. Muito bem. Agora vamos passar aqui agora já fico confuso. Amiga, vês quando alguém fica confuso, porque eu já não sei se trato a Maria Helena de Maria Helena ou então a folhinha Xigumanzene. Eu não sei qual destes é que prefere, de hora em diante, não é? Então, qual destes é que prefere? A Maria ou a folhinha Xigumanzene? Cada uma tem o seu espaço de ação. Exato. E hoje estamos com quem, já agora? Hoje estamos com a folhinha Xigumanzene. Estamos com a folhinha Xigumanzene, então. Mas de onde é que vem esta folhinha Xigumanzene? A folhinha Xigumanzene, conforme eu tinha dito, eu tirei o meu lado literário há 5 anos. Exato, 5 anos foi o momento em que eu perdi a minha mãe. E foi o momento em que eu escrevi
a história da folhinha mais nova e a Dona Amarela. Nesta história eu contava sobre o ciclo da vida de uma folha, que ela nasce, cresce e morre. Mas quando ela morre, ela não perde o seu valor. Ela pode ser reutilizada. Portanto, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Ela pode servir como obra de arte, ela pode servir para adubar a terra, ela pode servir como alimento para outros animais. E esta foi uma forma de consolo que eu encontrei para mim e para aquele momento de luto que eu estava a passar. Ora, tudo bem. A minha mãe era uma pessoa muito social. Onde quer que ela andasse, ela dizia, se estivesse acompanhada, se eu acompanhasse, ela dizia aos vizinhos, estou com a minha Xigumanzen. E Xigumanzen Chamen. E Xigumanzen Chamen. Não importasse a quantidade de cabelos brancos que eu tivesse. Ela orgulhosamente, e Xigumanzen Chamen. Então eu pensei, em vez de folhinha, fica a folhinha Xigumanzen. Muito bem. Que é a filha mais nova da nossa folha Dona Amarela. Exato. Foi assim que surgiu o nome. Interessante, sim senhora, interessante. Estamos agora consigo. Falemos um pouco daquilo que tem feito, não é, em prol da literatura. Antes de falarmos aqui desta obra literária, posso eu, por favor, com a devida permissão, esta obra literária, peculiaridades enraizadas dos descendentes, não é? É a obra que vai ser lançada já no mês de março. Ainda vamos falar da data e o local da qual a mesma vai ser realizada. O que é que nós podemos encontrar aqui? Posso ler? Sim, esteja à vontade. Folhinha Xigumanzen. Um minuto só. Exato, enquanto procura o texto, deixe-me dizer, telespectador, que mais daqui a pouco vamos falar com o Micas Slambo. Vamos querer saber como é que vai, ou qual é o estágio da música tradicional no nosso belo país. São jovens que têm trabalhado afincadamente na promoção e a divulgação dos nossos instrumentos, das nossas músicas tradicionais, das nossas manifestações no seu todo. E então vamos querer saber do Micas Slambo como é que está tentar trazer ao de cima aquilo que é verdadeiramente nosso. Vamos ao texto. Posso pedir o acompanhamento do nosso tá bem, ainda bem. Micas, agora é consigo. Por favor. Mas um acompanhamento, se não se importar, está bem? Vamos. Passo a ler uma carta da Raquelina para o seu esposo. Meu marido. Assim iniciava a primeira carta de amor escrita pela Raquelina para o seu amado Zacarias. Espero que estejas bem aí na John. A nossa filha, Isabel, já tem 5 anos. No próximo ano vai à escola. Há de precisar de material escolar. Envio também um papel com o pé decalcado para que compres sapatos escolares. É melhor que os compres num tamanho maior, pois até o próximo ano o pé estará maior. É inteligente a nossa filha. Há de ser boa aluna. O José também está grande, come e brinca bem. É muito forte. Lembra-me a ti. No próximo mês terá 3 anos. Meu marido, um sentimento de dor invadiu meu coração, pois lamento a tua ausência. Desde que partiste, os meus olhos já contaram 3 anos sem ver os teus. O que era perfeito ficou imperfeito. A imperfeição da nossa vida sem ti repete-se a cada lua. As paredes do nosso quarto sussurram a perda do nosso pilar. O meu corpo reclama o teu toque, reclama a tua voz. A tua paz nos faz falta.
Raquelina Nhantumbo. Uau, muito bem. E o Micas Slambo mudou ali de instrumento, trouxe outra coisa, que é um espetáculo, Xigovia. Antes de falarmos deste poema, deste texto, mais uma vez, Mica, vamos lá brincar com esse instrumento? É que os nossos instrumentos nos levam-nos a uma viagem incrível, não é? Quando jamais ninguém queria ouvir, então o povo pôs-se ali a correr. Moçambique no seu coração, então partido, mas eu não faço parte de nenhum partido. Somente o meu coração partiu-se dentro deste meio e que vós ousasteis chamar Moçambique. Quando a Helena nas suas páginas passeava a encontrar o seu conforto, quando este programa as águas tocavam o seu belo, tudo é Moçambique no coração. Não são esses sapatos que me querem separar, nem os dedos que me querem separar, mas eu quero tocar-te. Moçambique no coração, muito distante de nós. Os últimos dias parece muito distante, parece ter o coração de pedra, parece não me tocar. Moçambique no coração. Cadê a que se tem estado a falar com alguma recorrência que o seu coração é de pedra, mas eu estou no seu coração. Flu-flu, escrevendo para um Moçambique no coração. E esse flu-flu até parece um flu-flu da Xigovia, não é? Parece mesmo um flu-flu da Xigovia, não é? Maria, isto, aliás, agora é folhinha, isto é um espetáculo, não é? O Lúcio, o Micas, o seu poema casam muito bem com este instrumento que o Micas esteve ali a tocar agora. Os dois, na verdade, os dois. Perfeito. Fiquei surpreendida pela positiva. A nossa cultura é realmente muito envolvente. Eu diria rica, envolvente. Exato. Ela emociona-nos. Se ele tocasse apenas o instrumento, sem voz, levaria-nos à reflexão. Cada um refletiria em função do seu estado de espírito. Eu podia refletir momentos de alegria, poderia refletir momentos de tristeza, momentos neutros, simplesmente zen. Fantástico. Parabéns. Exato. Mas há um aspecto também muito positivo e que se possa ali cogitar com algum tipo de cuidado. O Mica leva-nos à história, não de Heródoto, a história moçambicana. Exato. Eu tive uma experiência em casa, os nossos pais, eles familiarizavam-se mais com os sons da natureza. Você via um pai com calção, a juventude chama de short, com uma camisola, que a juventude atribuiu um outro nome, atrás de casa, a contemplar a natureza. A beleza da natureza. A conversar com a natureza. O que lhe aparecia como som nos seus ouvidos era este som que Micas faz. Se Micas puder me ajudar a assobiar isto, poder recordar os anos que meu pai atrás de casa contemplava esse espaço. Escutem só como é que meu pai fazia. Micas, por favor, empresta-nos a reminiscência do meu pai. Meu pai, com os seus pés cansados, incríveis, as mulheres arrancaram o teu coração, a mamãe arrancou-te a paciência e no final do dia te chamam, calma, papá. Não é poesia, é lembrança do meu pai. Flu-flu, escrevendo para outro mundo. Bem, então foi uma viagem nostálgica, não é? Esta não foi a John, não é? Esta foi mesmo as origens.
não é? Diferentemente do senhor seu esposo, bom, do seu esposo no texto. Do esposo da Raquelina. Exato. Por amor de Deus. Não, mas é esta emoção. É o esposo da Raquelina. Da Raquelina, exatamente. Pronto, ok, é o esposo da Raquelina. Que a viagem foi mesmo para John. Sim. A nossa história decorre num ambiente em que a migração para a África do Sul é comum. Decorre num ambiente rural, cultural, onde predominam valores culturais e sociais em torno de um casal, de um jovem casal que se ama muito e que, a dada altura, por questões naturais, vê-se envolvido num drama que os leva a ponderar entre seguir o valor cultural, seguir a orientação dos mais velhos ou optar por seguir o que os seus corações os orientam a fazê-lo. Não vou mais deep, mais adentro, porque quero que vocês comprem a obra. Exato, é importante, sim, é importante ainda. E o segredo é a alma do negócio, não é? Exato, sim, o mas segredo é em é a torno alma do disto. negócio. Será que o casal cede? Será que o casal não cede? Muito bem. Mika, como é que está esta busca da manutenção, eu até diria, talvez, o resgate da nossa identidade cultural, que de um tempo para cá pareceu que estava-se a perder, mas um grupo de jovens decidiu unir forças e está a lutar contra este desaparecimento. Obrigado pela pergunta. Antes de responder a sua pergunta, eu vou só aflorar um pouco em relação a esse instrumento aqui. Ao xigovia, não é? A xigovia, plural xigovia. Xigovia. É? Yeah. Exato. Que é um instrumento, este é feito de massala mesmo. Pode-se usar macuacua, mas também este aqui foi mesmo feito de massala, não é? Então, daqui onde se retira a fruta, retira-se as sementes para fora, não é? Ainda verde a fruta, e depois estes orifícios aqui são para a alteração sonora, né? Exato. Que nós fechamos com os nossos dedos, e aqui quanto maior for o número desses orifícios, mais alterações sonoras, de alturas sonoras nós vamos ter. Claramente que a xigovia, na sua tradição, vão ter apenas esses dois orifícios. Mas não é sobre o processo de fabrico e técnica de execução desse instrumento que eu quero falar. Eu quero aqui deixar a ideia de que isto é mais do que um instrumento musical. Isto é um meio de comunicação. Quando você vai para as zonas rurais, os pastores comunicam-se através desse instrumento. Exato. E até hoje em dia... Exato. Também, sem querer cortar o seu fio de pensamento, esteve ali o Lúcio Lopes a dizer que o pai sentava por detrás da casa de calções e um casaco e comunicava-se com o meio ambiente, não é? Com a natureza. Não é? Até hoje Ao em som dia... da xigovia. Até hoje em dia nós temos zonas com pessoas que não têm possibilidade de ter um telefone para poderem se comunicar. E esta sonoridade, principalmente para os pastores de gado, quando amanhecem, eles querem se chamar para ir à pastagem. Então, o primeiro faz e o outro responde. Ele faz a pergunta e o outro responde. A pergunta. Então eles vão. Eu estou a sair, vamos nos encontrar. Eu estou a sair, vamos nos encontrar nesse espaço. Ele por si só já fala. Há códigos que eles criam para poderem se comunicar. Então, tanto esse instrumento como um balabala são instrumentos que até hoje em dia funcionam para chamar as pessoas à reunião. A uma reunião, eles levam balapala, tocam, as pessoas sabem que alguma coisa aconteceu na comunidade e nós temos que nos reunir para resolver isso.
eu não estou a falar de experiências assim abstratas. Aqui na Mancha eu trabalhei em 2006, 2007 em Casmate. Tinha uma área que se chamava Chilatina, era uma árvore onde os problemas eram resolvidos. Todos os problemas da comunidade são resolvidos ali, não é? Então tem que ter uma forma de chamar a comunidade para vir a esse encontro. Então, esses artefatos culturais, eles são mais do que instrumentos musicais. Eles desempenham várias funções e cada instrumento que você vai pegar, se você pega o stand, vai ver que a caça, o processo da caça está muito relacionado com o instrumento. Então, para mim, a pesquisa de instrumentos musicais me mostra isso, que isto transcende o instrumento musical em si, mas mostra qual é o simbolismo que isto tem para aquela comunidade. Então, respondendo diretamente à sua pergunta sobre como está a questão da revalorização dos instrumentos musicais ou das práticas tradicionais, a revalorização ela está a acontecer, mas olhando para aquilo que nós temos enquanto riqueza diversa das nossas práticas tradicionais, não há nada. Eu diria que não está-se a fazer nada, olhando para aquilo que é a riqueza. Claramente nós temos o Festival de Canção e Música Tradicional, né? Temos a Festa da Ambira, que anualmente produzimos ali. Tem o Msao da Timbila, tem o Nhão, que se tem promovido, tem várias práticas de grupos que vários grupos promovem. Já no dia 28 os outros vão ter um solo xigubo. Então, há uma série de coisas que é feita para a revalorização das nossas práticas, mas olhando para a nossa diversidade ainda não estamos a fazer nada. Precisamos fazer mais. E a ideia de grupos culturais do Samora Machel, que tinha nas escolas, os grupos dinamizadores, é uma ideia que tem que voltar para as escolas para que de facto a gente possa ver um movimento forte da prática, não só dos instrumentos musicais, mas nós precisamos ir à comunidade, ver uma pico acontecer lá na comunidade. Queremos ir ver o Nhau, o Ndokondo, o Mandoa, queremos ver Ngalanga acontecer lá nas comunidades. Aí nós podemos dizer que sim, há espaço e essa revalorização ela já está a ter um ambiente que está a ocupar. Neste momento há muitas coisas que estão sendo feitas, mesmo em termos de pesquisa. Eu pessoalmente tenho uma pesquisa extensa em torno de Mbira, mas olhando para aquilo que nós temos como mosaico cultural, temos que dizer que precisamos de soldados para a luta. Exato. São estes que quase que não existem, não é? E vamos olhar um pouco para a extensão do nosso país. O nosso país dispõe de um manancial quase que inesgotável, não é? E muito está-se a perder. E estes festivais, os nacionais de cultura, não conseguem abarcar eu não diria, em termos de percentagem, eu talvez até haveria de errar se dissesse 1/3. Não conseguimos chegar ali. E são, por vezes, são expressões repetidas em cada festival, não é? De tanto manancial que este país tem. O que é que se pode fazer para irmos um pouco mais a fundo e trazermos para este lado? Eu sei que o Mica e o professor Luca Mocabelo já começam a chamar algumas expressões que estavam quase que a desaparecer. Isto já é muito bom, mas o que é que se pode fazer mais? Uma das primeiras coisas que eu penso é que nós temos que identificar as pessoas que fazem essas práticas. Esta é a primeira coisa. Depois disso, nós temos que criar oportunidades para que haja uma interação para essa prática. Porque o Madalan Kovane, aqui no Costa do Sol, simplesmente a pessoa, ninguém sabe que existe. Ele toca chitende de uma forma incrível. Já pude entrevistar uma vez o Madalan Kovane. Quem me levou lá foi o mestre, agora foge, ele trabalhou muito com o Maneto, perdeu a vida, que o Deus o tenha. Madala Matusse. Matusse, o velho Matusse, exato. O nome, de repente, foi o Madala Matusse, não é? Que me levou a um Kovane, e ele tem uma história incrível. Mas uma história e tanto. Então, quantas pessoas como Madala Matusse, Madalan Kovane, simplesmente Madala Matusse morreu com seu conhecimento. Se nós tivéssemos grande mestre da Chegovia, do Spendana, do Xitende, não é? Se tivéssemos levado o mestre para ali na zona dele, ter uma escola,
não é, ali naquela zona. Tem uma escola, ele podia estar ali enquanto um professor daquelas práticas tradicionais. Então, as políticas públicas elas devem ser fortes no sentido de encontrar um mecanismo de inserção dessas pessoas que têm um conhecimento dentro das escolas para poderem passar esse conhecimento. Você vai para o Brasil, tem espaços de encontros de saber, em que leva-se mestres da cultura popular, vão para lá, ensinam berimbau, ensinam coco, samba de roda, ensinam um coco lá. Então, por que nós não podemos, dentro das nossas comunidades, identificarmos que essa zona pratica-se mandoa? Então, vamos levar um mestre de mandoa para a escola, vamos dar um horário, que neste horário os estudantes estariam a brincar. Tem uma turma de 10 crianças, vai trabalhar a mandoa com aquela criança, vai para Inhambane, pega o Chimveca, vai colocar uma turma, um mestre para trabalhar com aquelas crianças, para não esperar no tempo do festival, juntar um grupo de 10 pessoas que às vezes descaracterizam até a própria prática, porque às vezes nem temos fundo para tirar todo o grupo de lá da comunidade. Consequência, vamos tirar apenas 6 membros. E a cultura não vai ser passada como devia estar sendo passada. Por quê? Porque há 5 membros que ficaram lá. Então, há muitas atividades que podem resultar naquilo que é feito dentro do festival, mas há práticas concretas que nós temos que fazer dentro das nossas comunidades para que, de facto, o resgate ou a revalorização das nossas práticas seja muito ativa no nosso país. Se você vai para espaços de turismo, vai à Tanzânia, você fica assim, até com vergonha. Você chega ali, quer dizer, chega num espaço turístico, o que vai ver em termos de instrumentos musicais tradicionais daquela povoação é incrível aquilo ali. Vai a uma comunidade, vai visitar a comunidade, você vai encontrar eles ali com aquela capelana, chamada de capelana, mas não a capelana vermelha, que eles chamaram, ali estão a dançar aquelas suas palavras. Eles vão te receber daquela forma. Por que nós não podemos fazer isso? Você vai à Suazilândia, entra um pouco assim, vai encontrar aquelas casas, estão a tocar valimbas deles ali, e eles recebem com isso. Por que nós não podemos fazer isso com os nossos instrumentos musicais? Quer dizer, essa feira turística que aconteceu aqui podia contemplar parte desses instrumentos musicais. Pode ser que sim, mas eu não vi, pelo menos no vídeo que foi passado aqui. Exato. Podíamos ter uma timbila, podíamos ter o escovia, podíamos ter chiquites ali. Quer dizer, um pouco de tudo, não é? Porque as áreas de turismo e cultura são áreas que andam assim, a dialogar de alguma forma. E é isso, não é? Que ia mostrar a importância desses instrumentos musicais para as nossas comunidades. E quem sabe, as pessoas que estão lá no turismo, na feira, eles ou compram um instrumento ou começam a ter uma relação muito positiva com o próprio instrumento, porque parte desses instrumentos eles tiveram muitos estereótipos. Exato. Que precisa de um outro tempo para discutir isso. Muito bem, muito bem. E eu vou já agora voltar aqui à Folhinha, não é? A Folhinha. O mesmo acontece com a literatura? Sim. Tende a haver este desaparecimento ou nem por isso? Ou vocês conseguiram pegar e conseguiram resgatar? Pese embora, eu que o diga, há um fraco gosto pela leitura hoje, não é? E como escritores, o que é que estão a fazer? E esta questão também coloco aqui ao Lúcio, desculpe. Sim, existe sim o nível de leitura por parte dos mais novos ainda não é o desejável, mas já se sente algum movimento no sentido de resgatar esse gosto pela leitura. Nós já encontramos pequenas oficinas literárias, já existem alguns clubes de livro, embora ainda muito, de forma muito tímida. É? Sim. Exemplo, Ngomane. Embora ainda que de forma tímida, já há alguns clubes de livros em cada província. Nós ainda já conseguimos encontrar clubes de livros que se reúnem geralmente aos sábados ao fim da tarde. É de forma tímida, mas já está lá.
E a busca pelo gosto, pela leitura que está a ser feito até agora tem sido mais ou menos que individual. Vou falar de mim particularmente porque não tenho conhecimento geral, então prefiro não. Eu, por exemplo, estou a escrever em função do que eu vejo, em função do que me toca. Eu tento resgatar os nossos meninos, os nossos filhos para o amor à pátria. Tenho um projeto que vai fazer 16 anos, que é Aprender com Luz. Luz é uma menina que tenta conduzir outros meninos no sentido de cuidar do país. Neste projeto tenho livros em que, por exemplo, um dos livros é Luz na cidade dos Jacarandás e das Acácias, onde a menina ensina a cuidar das plantas, a não arrancar as folhas, não sujar a cidade. E no fim de cada livro tem exercícios práticos, tem uma peça teatral, por forma a que os meninos... como é que eu posso dizer? Por forma que os meninos possam interiorizar o que estiveram a aprender. Tem um outro que é Luz Amiga dos Impostos, que chama a atenção sobre os minerais que o nosso país tem, que explica que estes minerais são direito de cada uma daquelas crianças e que, se nós cuidarmos do nosso país, se nós pagarmos os impostos como deve ser, haverá possibilidade de, em algum momento, usufruir-se. É através destes minerais que se constroem escolas, hospitais, por forma que o nosso país seja um país melhor para todos. E também temos a Luz Descobre a História de Moçambique, não é? Sim, senhora. Temos a Luz Descobre a História de Moçambique. Este é cultural, em que a Luz visita museus, visita lugares históricos, passa pelo processo de gastronomia. Então, ela visita todos os pontos do Rovuma ao Maputo. E tem sempre, para cada uma destas unidades, tem exercícios práticos. Exato. Lúcio, linkar o que disse a Folhinha e também aqui o Mica, como é que vê hoje a arte da declamação? Falávamos aqui, hoje também, deixe-me dizer que já houve tempo em que declamava-se em qualquer espaço, não é? E hoje parece que isto reduziu grandemente. Pese embora os grupos, os núcleos estejam ali, não é? Mas reduziu. Bom, primeiro é muito fundamental que nós possamos ali fazer alguma análise com algum tipo de cuidado, sobretudo o declamar-se, as poesias, os poemas, parte de uma grande leitura. É difícil tornar-se poeta sem antes partir-se pela leitura. Eu volto a citar uma grande figura, um grande filósofo, não é? Chama-se John Locke. A leitura liberta o seu espírito. E vou mais além. A leitura é a medicação da ignorância. Só quem lê tem a propriedade de falar com alguma precisão. Eu sou muito radical em dizer que quem não lê não fala, mas esta não é a nossa prática. Não é a nossa prática, mas a leitura é fundamental. É através desta leitura que nós vamos exteriorizando aquilo que nós já consumimos, já está patente no nosso delcocéfalo. Se nosso delcocéfalo manter-se vazio, não temos como marcar sinucas de adrego de pampampás. Então, este exercício de desaparecimento dos poetas nas ruas a declamarem, significa que o consumo da leitura cada dia diminui. Exato. Para eu poder declamar, preciso de levar a folhinha, preciso de me nutrir-me com a folhinha, preciso de levar o mundo da Sofia, preciso de levar as metafísicas, preciso de levar o renascimento do professor Mukale, preciso de levar o retorno à africanicidade do nosso tanto professor. Preciso de compreender esses todos os elementos, preciso de compreender a própria música, preciso de ler. E se não leio, fica muito difícil
Não é? Então, esta fraca participação dos poetas nas ruas a fazerem aquilo que a filosofia bem sabe, é a fraca da leitura. Exato. Não tem sido este o nosso cartão postal. Muito bem. Não é a nossa cultura. A Folhinha Chigumanzene já dá o seu contributo escrevendo, não é? E conversando, falando a respeito da escrita. E vocês, os declamadores? Os poetas, eu vou ter que talvez me desculpar, eu gosto muito de citar as pessoas. Muito bem, esteja à vontade, esteja à vontade. Volto agora para a província de Cabo Delgado, a província da Zambésia, a cidade de Climane. Tem um jovem ali com o Nomoce e foi alcunhado por papá poesia. Chama-se Ivandro Cigavalo. O Ivandro Cigavalo, o homem do slam, o slammer, nesse caso. Naturalmente. Exato. Aquele Ele é versátil. Naturalmente. Pau para toda a obra. O jovem tem estado a trabalhar com muita constância em prol da poesia. Ainda na mesma província, Dali Hassan Ramadan tem estado a trabalhar. E do outro lado, do sul, temos outras figuras. Está ali a caríssima Neide, não é? Sigawuk, uma mulher incrível. Na província de Cabo Delgado temos ali o Cremil do South, que coincidentemente é o diretor pedagógico do Flow Training Center. Exato. Está agora, diríamos assim, eu tenho estado a provocar os escritores, ele está de grávida, porque dentro em breve vai nascer um bebê literário. Então, o seu livro também está a caminho. Isto é um produto de leitura. A semelhança da Folhinha Chigumanzene, que vai nascer já mais daqui a pouco. Já completou os 9 meses, né? Já temos aqui já está naquele momento de dor, então pronto, a caminho da maternidade. Mas a leitura é um elemento muito fundamental para libertar-se o espírito. Quando se lê, acreditem que se tem propriedade de falar. Exato. Naturalmente. Muito bem. Folhinha, foi difícil escrever este livro, que é, por sinal, o seu primeiro a solo, não é? Difícil não diria, porque eu sou feliz pela forma como este livro se formou. Gosto de brincar com as palavras. Hoje aprendi muitas palavras novas. Em algum momento eu hei de reproduzir contextos para aplicar as palavras que aprendi. Muito bem. E foi assim que foi surgindo este livro. E no início era só para contar o Natal que eu passei na terra natal da minha mãe, que é no Sábia, em Comanine, depois da Moamba. Exato. Os natais lá eram muito festivos. Vinham vários Majonjones, depois tinha a família que estava lá à espera, e tinha música, dança, animais, e foi assim que iniciou. Eu fui juntando, fui criando e surgiu o primeiro capítulo. E depois fui pensando nos personagens. Fui criando personagens e fui criando pares. E foram surgindo outros capítulos. Quando dei por mim já tinha alguns capítulos criados. Tudo bem, tem cenários, tem capítulos, vamos colocar sentimentos. Como é que estas pessoas se sentem? Fui colocando sentimentos em cada um dos capítulos. E pronto, assim criei o meu primeiro livro. Exato. O que me espanta é que este livro, a peculiaridade enraigada. Agora já me estava aqui a ver, mas será que não confundiu? Enraizada com. É por isso que eu engasguei-me um pouco. Não. Enraigada dos descendentes. Fala um pouco primeiro deste título e também destes 17 capítulos que nós aqui encontramos. Por que peculiaridades? Peculiaridades enraigadas dos descendentes são características que se tornaram hábito nos descendentes de uma determinada família. Cada família, não diria que é uma ilha, mas cada família tem as suas características, segue o seu padrão, tem a sua educação. Estava a explicar-nos o Mica que se a mãe está triste, o pai fica triste e as crianças ficam tristes. Então, a família é uma célula, que é o nosso embrião. Nós nascemos numa família e vamos adquirindo características, vamos adaptando-nos ao modo vivente daquela determinada família. Com esta família, em causa não foi diferente.
eles tinham hábitos que foram passando de geração em geração, até o momento em que uma das formas de resolver uma determinada questão ficou meio encravada. Exato. Quando se cria este casal. Passa por uma aventura na África do Sul, que é aquele movimento migratório dos jovens à procura de melhores oportunidades, melhores formas de vida. Passa pelo Dia da Família, conforme eu tinha dito, que é um momento de Natal em que estes jovens que imigram regressam. Passa pela criação das famílias, que é um lobolo tradicional, que é o nosso casamento tradicional, onde temos festa, temos celebração, tem também um momento de auge da nossa cultura, temos a colheita, a nossa grande colheita. A região que eu escolhi para que decorresse a história é uma zona por onde passa um rio, então predomina mais a agricultura e toca em aspectos de descendência, que são os filhos, continuidade de um determinado apelido. E depois aparece a Raquelina, não é? Que descobre a maternidade. A nossa bela, amada, linda Raquelina. Raquelina é o centro da história. É Raquelina e o Zacarias, que acaba descobrindo a maternidade. Temos Não Olho nos Olhos. Oh, não olho nos olhos. Posso ler? Pode, esteja à vontade, esteja à vontade, esteja à vontade. E vai querer mais uma vez os préstimos ali do Mica Slambo? Pode ser. Pode ser. E qual é que vai tocar desta vez, Mica? Dos vários instrumentos que traz hoje aqui ao programa, qual é que vai tocar agora? Existe um? Vai ser a mbira. Porque nas mbiras, as mbiras têm uma particularidade, cada uma tem o seu nome. Tem o Dzavadzimo, tem... Vamos lá explicar aqui. Os nomes das mbiras. Dzavadzimo, que é nossa, não é? Não, a Nhunga Nhunga. A Nhunga Nhunga, desculpa, é que é nossa. É que é nossa. Dzavadzimo é que é do Zimbábue. Yeah, a Dzavadzimo é que é do Zimbábue, mas nós temos a nossa Dzavandau também. Nós temos aqui a nossa, que é o Dzavandau. Dzavandau. Dos Naus. Sim, dos Naus. O Ivan já fez uma réplica de Dzavandau, por acaso. Nós temos lá para o norte, Chitata, Kansatse, Kalimbas, que vão ter também uma configuração um pouco mais diferente dessas. De Chitatia, de todo modo, atualmente as mbiras mais divulgadas são essas duas, a Nhunga Nhunga e Dzavadzimo. Esta é oriunda dos Nhunguas, e esse nome é justamente de Nhunga Nhunga, vem de Nhungwe. Porque quando o Jack Tampera, o zimbabiano, leva da etnia dos Nhungwe, no centro de Moçambique, lá para a década de 1960, ele chega em Zimbábue, ao invés de dizer o nome original, que é Kalimba, Kansatse, ele diz que é a mbira dos Nhungwe. Então, primeiro foi chamado como mbira Nhungwe. Depois o pai do Missana Abraham, o pai da Shonisso, o Domissana Abraham Marair. Que foi também uma grande tocadora, que Deus a tenha, mas uma referência quando é mbira tocada por mulher, não é? E ela foi considerada até rainha, não é? Para além para os Estados Unidos. Sim, para além da Stella Shewish, está ali ela. Então, o Domissana Abraham Marair depois adapta esse nome para mbira Nhunga. Mas o nome mesmo que o Jack Tampera deu foi o Nhungwe. E aí, na altura, quando se leva, tinha 13 teclas. Ela já tem 15, porque o trabalho de Jack Tampera, o trabalho de Andrew Trace, que era o sul-africano, aqui filho de um britânico, eles aumentaram mais 2 teclas e passou a ficar 15 teclas. E atualmente já voltou para Moçambique, principalmente a partir do início do século XXI, com o trabalho desenvolvido
por diferentes instituições, mas primeiramente a Mocambira, depois a Estata, a Loteria Africana, a Wakambira, também a Modernbira, e agora até tem muitos jovens emergentes que trabalham na construção desse instrumento musical. Então, tem uma história toda que precisaríamos de tirar um dia só para trabalhar, que são histórias. Então volta aqui ao programa nas próximas edições para falarmos apenas das histórias desses instrumentos, está bem? Vamos a isto, vamos ao texto. Não olhes nos olhos. Circunstancialmente a noite chegou e a Raquelina foi encaminhada aos aposentos da vovó Julieta. Tudo tinha que acontecer lá, para que não despertasse curiosidade alheia. Mamã, eu sinto que devia conversar com a minha mãe antes de tudo. Sinto-me desconfortável. Quero saber o que ela pensa dessa solução. Raquelina, Moananga, se falares com tua mãe, a fragilidade do teu lar será exposta. Além do mais, tu já foste lobolada. Agora tua mãe sou eu. Tudo o que precisares, fala comigo, minha filha. Podes confiar em mim. Mamã, eu conservei-me virgem, sem mácula, para o meu esposo. E hoje estou a preparar-me para entregar o meu corpo a outro homem. Eu não quero. Se falarmos com a minha mãe, pode ser que ela tenha outra solução. Podemos ao menos tentar. Raquelina, hoje é o dia perfeito. A tua madre está fértil. Vamos fecundar hoje. Temos que aproveitar esta oportunidade, porque na próxima semana eles estarão de regresso à África do Sul. Aí teríamos que esperar até o próximo ano. Eu percebo o teu desconforto, minha filha. O corpo de uma mulher deve ser tocado somente por um homem. Tu foste bem laiada. Tens valores que toda sogra gostaria de encontrar numa nora. Agora toma, agarra essa capulana, coloca em volta da tua cintura, para que ele se possa equilibrar nela. Quando ele entrar, tu ficas de costas, ele saberá como fazer. Ah, e não dispas o teu tronco, controla a tua respiração. E Raquelina, não imitas qualquer som. O mais importante, lembra-te, aconteça o que acontecer, não olhes nos olhos, disse num tom ríspido. Muito bem, muito bem. Parabéns, sim, senhora. O nosso tempo quase que já se foi. Eu ficaria aqui o dia todo a conversar convosco, mas o tempo já se foi. O lançamento está para março. Dia 11 de março. Dia 11 de março. Na Associação de Escritores Moçambicanos, às 17 horas. Às 17 horas. Então ainda vamos ter aqui mais um espaço de conversa antes do lançamento, que é para falarmos ainda e trazermos, darmos mais peso a este lançamento, porque a obra merece, sim senhora, está de parabéns por estes textos todos que estão aqui. Vale a pena, telespectador. A pré-venda já começou? Ainda não. Ainda não. Tenho poucos exemplares impressos, então vou privilegiar os que estiverem presentes no lançamento. E caso sobrem alguns, para os que não puderem estar presentes. Bem, muito bem. Com certeza ainda voltamos a falar desta belíssima obra aqui no nosso Moçambique no Coração. Eu estimei bastante conversar consigo e esta não é a última vez que aqui aparece. Brevemente ainda vamos estar aqui com Lúcio Lopes, ele que é filósofo e também declamador. Ainda é sempre bom falar, é sempre bom falar. O que é que tem a deixar ficar lá para casa, mesmo a fechar? Exibir as minhas lições pela esta oportunidade de estar aqui a tomar café grego convosco. Quero, de certa forma, agradecer a todos os telespectadores que estiveram aqui comigo a contemplar-nos, a acompanhar-nos e deixar os meus óculos para minha mãe, que carrega um coração de Moçambique dentro do seu coração. A minha parceira, eu sou filósofo e amo. Eu não posso, por perspectiva alguma, estar distante deste amor que se fez sentir nesse espaço. Meus óculos, dregos de assinucas, de bambambás, esteja.
Muito bem. Lúcia Lopes no programa Moçambique no Coração. Folhinha chegou uma dezena. Voltamos a estar aqui nesta sentada, está bem? Tá bem. Vamos sair com música. E o Micas Silambo. Deixa lá passar para aquele lado também para me despedir aqui do Micas Silambo. Ele que tem feito muito em prol da arte neste país, Ambiras, etc, etc. Micas, ainda voltamos a tê-lo aqui porque não é, como disse, estes poucos minutos não é suficientes para falarmos de tudo isto. Deste passar o legado que também está agora a fazer, não é? Vai ensinando aos demais o que é a nossa arte. Em particular, a Ambira e a Xegovia e mais alguns instrumentos. Pronto, eu agradeço a oportunidade. Soube a pouco, na verdade. Como eu disse lá para o outro lado, soube muito a pouco. Que me deu para estar aqui, não é? Para compartilharmos esse conhecimento em prol da nossa cultura, dos nossos artefatos culturais. Espero que consigamos ter outras oportunidades e eu faço isso na comunidade. Eu quero fazer lá na comunidade, juntar crianças, quem tem interesse, vamos tocar os nossos instrumentos musicais. Aqui é apenas uma demonstração de muita coisa que a gente faz fora deste contexto e eu estou aberto para compartilhar o que eu sei sobre esses instrumentos musicais. Afinal de contas, esse conhecimento também adquiri dos ancestrais, não é? Adquiri das pessoas mais experientes em relação a mim. Então, acho que é sempre um prazer para mim compartilhar tudo o que eu sei em relação a esse instrumento. O pouco que eu sei sobre esse instrumento. Muito bem. Tem-se dito que o pouco com Deus é muito. Telespectador, foi deste modo que levamos mais uma edição do programa Moçambique no Coração. Em nome desta vasta equipe, recebe aquele abraço bem forte. Já sabe que é importante viver para servir e servir para viver. Até lá, fique muito bem. Vamos tê-lo novamente aqui no programa Moçambique no Coração. Aliás, terei todos os meus convidados de hoje nas próximas edições. Tchauzinho. Pô, passou 2 horas, o Neymar.